Olá, meus queridos padawans, chegamos na última parte do nosso projeto. Então, nesse momento, nós vamos criar a função de sortear. Ele vai pegar alguns itens dessa lista e vai mostrar os vencedores. Por que eu estou falando no plural? Porque eu decidi colocar 3 vencedores para que a gente possa trabalhar com array, ou seja, a nossa capacidade de gerar mais de um valor numa variável, ou seja, transformar nossa variável em uma matriz, uma tabela. Pode parecer confuso só falando, mas você vai ver na prática como funciona. Mas antes de fazer isso, vamos fazer uma pequena correção no nosso projeto. Eu notei que toda vez que eu adiciono o item aqui, ele joga na planilha, mas não apaga a informação aqui. Pode ser um pouquinho chato isso. Por exemplo, vou escrever aqui, ó, Pedro Manobrista. Se eu clicar em adicionar, ele adicionando bonitinho aqui na planilha, como deve ser, mas não limpa aqui em cima, o que pode fazer com que eu, por acidente, adicione 2 vezes o mesmo valor. Então, eu vou para a minha folha de código, vou abrir ali a minha guia desenvolvedor, na área de código, clicar em Visual Basic ou apertar Alt F11, ok? Vou aqui no meu formulário, clico nele só uma vez mesmo para selecionar, botão direito, exibir código. Eu vou lá no código do meu botão de adicionar e vou mandar ele limpar o texto com esse código aqui, ó. Botão antes de atualizar a lista. txt.nome, txt.nome.text, ou seja, txt nome é o nome da nossa caixa de texto, .text, que é a propriedade de texto dela, vai ser igual a, abre e fecha aspas, nada, valor 0. Vamos testar? Maria João. Se eu clicar em adicionar, prontinho, adiciona e limpa aqui para que eu possa adicionar outro nome, ok? Resolvido esse problema, vamos fazer o nosso sorteio. Vou voltar aqui de novo no meu formulário de cadastro, para a gente pegar um atalho. Eu vou adicionar 3 labels, onde vai ficar o nome das pessoas que venceram, ou seja, uma label para cada nome. A label é a letrinha A aqui na nossa caixa de ferramenta. Você clica nela, desenha aqui, pode ser pequenininha, vai ser só para nome mesmo. Uma label, ok. Você vai dar Ctrl C nela, Ctrl V. Você vai arrastar de onde ela foi clicada, clicando com o mouse sem soltar, para ficar embaixo da outra label. Tenta deixar alinhada. Vou dar Ctrl V de novo. Ctrl C e Ctrl V, gente. Só isso. Prontinho. Tem 3 labels. Cada uma dessas labels vai receber um nome que eu vou sortear aqui. Eu vou também ajustar o nome dela. Então, vou clicar na primeira label aqui, onde tem nome. Eu vou escrever LBL1 para poder facilitar na hora de a gente preencher. Vou ir na propriedade caption dela e também apagar a informação caption, deixar vazio. Eu vou aqui na segunda label, usar a mesma lógica, LBL2 e apagar o caption dela. E vou na terceira label e vou escrever LBL3 sem acento, tá, gente? Também vou apagar o caption dela. Ok? Aqui, como dizem os antigos, morreu Neves. Nós vamos clicar 2 vezes, dar um duplo clique aqui no botão sortear, que é nele que eu vou inserir agora a minha macro para poder usar a aleatoriedade para poder sortear o número. Nós vamos aprender a trabalhar agora com propriedades randômicas. Nós vamos fazer o nosso Visual Studio, o nosso VBA, nossa macro, procurar valores aleatórios para poder gerar um sorteio. Então vou dar 2 cliques aqui em sortear. Eu vou posicionar essa macro aqui, vou só dar um Ctrl X nela para colocar ela numa posição mais fácil da gente visualizar. Eu vou colocar aqui em cima da nossa folha, tá? Para ficar mais fácil. Beleza. Ok, vou abrir um espaço nela aqui. Quando eu dou 2 cliques direto no formulário ali, no design dele, ele já cria o evento clique para mim. Então eu estou no botão clique, no evento clique do botão. A primeira coisa, eu preciso criar 3 variáveis. 2 delas vão ser a primeira vez que a gente vai trabalhar aqui no canal. A primeira é uma variável integer, que eu vou chamar de n. De n vai ser, ou seja, as integer, ou seja, vai ser um número inteiro. E 2 variáveis variante, que eu já vou te explicar o que é. A primeira vai se chamar din células e a segunda vai se chamar din resultado. Quando eu não declaro o tipo, ela se torna uma variante, ou seja, ela é uma variável que recebe qualquer tipo de valor. Ela ocupa um pouquinho mais de espaço na memória, mas ela permite que a gente faça mais coisas com ela. E é por isso que a gente chamou essas variáveis. E a variável resultado, eu quero que ela tenha 3 valores, ou seja, o nome das 3 pessoas que eu vou sortear.
Para isso eu preciso transformar ela em uma array, ou seja, uma tabelinha. Eu preciso que ela tenha uma lista de coisas dentro dela. Então, deixa eu só pular uma linha para organizar nosso código. Depois eu vou dar umas dicas aqui para a gente organizar esse código. E vou transformar ela em array. Como é que a gente faz isso? Eu chamo ela normalmente, resultado vai ser igual. Você escreve array, abre parêntese e você cria variantes dentro dela. Eu vou criar variantes inteiras, então eu vou chamar de 0, de 1 e de 2. São como se fossem indexadores, tá? São 3 itens. Você também pode criar strings, você pode abrir aspas e criar um nome para essas variantes. Eu vou fechar parêntese, agora eu tenho uma tabelinha com 3 linhas dentro dessa variável, que eu posso colocar o que você quiser. E você já vai ver como é que a gente faz para acionar cada campo dessa variável. Eu vou apertar Enter 2 vezes aqui, só para poder abrir um espaço na tabela para a gente trabalhar de forma organizada. Ah, eu também não posso esquecer de atribuir um valor às células, porque a gente vai chamar um while lá embaixo. E a forma como eu vou fazer esse while vai precisar que essa célula não, que essa variável não esteja vazia. Então você bota qualquer valor, vou botar A aqui. Só para ela começar com algum valor, tá? Não é relevante para a gente, porque a gente não vai trabalhar com o valor inicial dela. E a variável integer tem que começar com um valor também, vou chamar o valor 1. Beleza, nós temos aqui nossas variáveis declaradas e já prontas para poder começar a funcionar. Então vou criar agora um while. Tal qual todas as outras aulas que a gente tem feito antes, o while vai executar uma função até que um determinado valor seja atingido. Nesse caso aqui, quero que células determine isso. E sempre que ela for diferente, usando esses sinais aqui de maior que e menor que, de vazio. Então o while vai ser executado enquanto célula for diferente de vazio. Por isso que eu tive que botar um valor inicial para ela. Vou apertar Enter, abrir um espaço aqui e fechar meu while para poder trabalhar com segurança. A gente fecha o while escrevendo WEND, com W. Ok, agora estou dentro do while. Aqui no meio do while, nós vamos trabalhar com o loop para poder fazer a contagem de valores que eu vou precisar sortear. Ok? Então eu preciso saber quantos nomes eu tenho nessa célula. Então, primeira coisa é atribuir o valor à nossa variável células. Então células vai ser igual a cells. Cells é a propriedade que chama uma célula, tá? Nós estamos trabalhando agora com uma outra função, também com o objetivo de localizar a célula. Perceba quantas funções diferentes podem fazer a mesma coisa dependendo de como a gente trata elas. Então, vamos trabalhar com cells hoje. Cells, eu abro parêntese e especifico a linha que está o valor que eu vou trabalhar. Eu sei que vai estar na linha que vai ser igual a n. Eu criei essa variável para fazer a contagem. E n, durante esse loop, ele vai ser somado mais 1. Então, enquanto células não for vazio, n vai se somando. Então, eu vou saber quantas linhas tem na minha tabela. Então, vai ser igual a n. Eu aperto vírgula e especifico a coluna que vai ser feita essa contagem. No meu caso, é a coluna A. A coluna A é 1. Se fosse B, seria 2 e aí por diante. Eu fecho o parêntese e aperto Enter. E agora eu movimento meu n. n vai ser igual a n mais 1. E assim meu loop vai girando e vai aumentando o número de n até que acabe as linhas preenchidas. Aí ele vai parar de fazer a contagem e vai prosseguir com o código. Nesse ponto aqui nós só fizemos contagem de linha. Temos que fazer o sorteio ainda. Vou abrir um espaço aqui embaixo do meu while. Agora vai um pulo do gato. O meu while contou também os títulos. Eu tenho dois títulos, na verdade, né? Um título e um subtítulo. Cada um em uma linha. Então eu preciso descontar essas linhas que eu não vou sortear. Eu preciso do número exato de pessoas que tem lá. Então eu vou pegar meu n, vou botar ele igual a n menos 2. Ou seja, ele subtraindo dois números dele. Então eu vou ter o valor exato de quantos nomes tem na minha planilha. Agora sim, vou realizar o sorteio. Para isso eu vou chamar um loop, já que a gente vai sortear 3 vezes, para ele manter, para a gente poder girar 3 vezes o sorteio, para poder pegar 3 nomes aleatórios. E para esse caso eu vou usar o for. For vai ser igual, melhor espaço, for, e vai ser igual a 1, 2, 3. Como já expliquei em aulas anteriores, eu estou dizendo que eu vou iniciar de 1 e vou até 3. E é uma variável. Então for vai gerar 3 vezes, executando o código de sorteio que eu vou botar dentro dele. Eu vou abrir um espacinho aqui e vou escrever next i para indicar que toda vez que ele chegar aqui embaixo ele vai para o próximo i, até chegar no último i que vai ser o 3. Beleza, eu preciso também tomar uma contramedida aqui no meu código, que é criar uma etiqueta caso eu precise retornar ele. Por que eu vou precisar retornar? Em algumas combinações de cenário, pode ser que ele sorteie um dos números do cabeçalho, que vai sortear vários números, mesmo limitando ali em cima, pode acontecer. Então tem que criar uma forma dele voltar depois. Então quando a gente
precisa marcar, colocar uma tag na macro, a gente simplesmente escreve uma palavra qualquer que a gente possa identificar. Vou chamar aqui de sorteio, botar 2 pontos e apertar Enter. Pronto. Eu criei uma marcação e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que funciona. Agora que eu criei uma marcação para onde começa meu sorteio, deixa eu deixar só minúsculo aqui. Eu vou começar o meu sorteio propriamente dito. Primeiro eu vou ativar a randomização do meu Visual Studio. Basta escrever randomizer e eu também posso colocar um número de combinações que ele pode explorar. Nesse caso eu vou usar minha variável n, ok? Randomize n. E aperto Enter, pronto. Nesse ponto aqui do meu código, o meu computador vai começar a gerar números aleatórios. Ele vai iniciar o seu processo de aleatoriedade. Tá? Isso é importante, não pule essa parte. E agora eu vou especificar na minha variável células um valor gerado da aleatoriedade criado por outra função que utiliza o randomize, que a gente vai ver aqui agora, nesse instante, chamada RND. Ok? Só que o RND ele não pode ser chamado simplesmente assim diretamente. Eu preciso multiplicar algum número por ele para poder gerar os valores. Nesse caso, o número precisa ser o número de combinações que eu tenho que ter, que é o n. n vezes RND. Então, eu estou dizendo para ele que eu quero que dentro do número de células ele escolha um número aleatório, que aí é o número que a gente vai usar para poder localizar a linha que está o nome, ok? E um plus, ele pode gerar valor 0. Então, para não acontecer isso, eu boto ele entre parêntese e boto ele mais 1. Assim eu indico para ele que ele tem que começar a contar do 1, tá? Porque não existe linha 0. E para finalizar, nosso RND não está pronto ainda. Nós precisamos transformar ele em número inteiro. Por quê? Porque se eu simplesmente gerar valores aleatórios, isso vale também para valores depois da vírgula. E a gente pode ter um problema sério porque não existe linha quebrada. Então, eu converto ele para um inteiro. Então eu escrevo aqui, ó, int, e coloco todo o código entre parênteses. Dessa forma aqui, ó. Se precisar, pausa o vídeo para copiar, ok? Mas fica dessa forma aqui. Nesse ponto do código, o sorteio já foi realizado. Agora nós precisamos trabalhar essa informação. O primeiro passo é garantir que essa informação aqui não é uma informação inválida, ou seja, os títulos da minha planilha. Então eu vou criar um if aqui, uma condição para evitar que isso aconteça. Então eu vou chamar if se células for igual a 1, ou, aí eu escrevo or para indicar o ou, células for igual a 2, ou seja, nessas duas linhas especificamente, então, aperto Enter, eu tenho que indicar uma ação, não posso ter if sem ação, por isso que eu criei aquela tag ali em cima. Eu mando ele voltar ali para cima. Go to, vá para, aperta espaço, sorteio. Ou seja, ó, volta que deu ruim, faz de novo, entendeu? Essa é uma forma não muito elegante de você resolver erros, tá? Às vezes você precisa que um cálculo seja refeito, então você cria uma tag ali. Eu aperto espaço e boto end if. Aperto Enter. Prontinho. Essa contramedida está pronta. Então eu vou evitar que haja um valor errado aí. Uma outra coisa que eu vou ter que criar é um if para poder evitar que tenha nomes repetidos no meu sorteio. Isso pode acontecer. Mas antes de fazermos isso, porque isso vai envolver o uso de array, que a gente criou ali em cima, então eu vou fazer a captura do resultado na array e depois eu crio um código entre os dois códigos. Por quê? Vamos lá. Porque nesse momento eu já poderia indicar no meu resultado, minha variável resultado, o nome do primeiro ganhador. Só que o resultado é uma array, ou seja, ele tem uma tabela, ele tem várias linhas também, é uma variável com várias informações. Então eu abro parêntese e indico que lugar da array eu vou armazenar esse vencedor. Esse lugar vai ser igual a i, só que o meu i começa de 1 e a minha array começa de 0. Então vai ser igual a i menos 1, porque a minha array começa um número abaixo dele. Então sempre vai dar certo, porque quando i for igual a 3, a minha array vai ser 2, que é a mesma coisa. Só para não dar erro, ok? Então fecho parêntese e aperto igual. Opa! E aperto igual e especifico em que célula, ou seja, escrevo cells, vai estar esse valor. Vai estar na célula que foi sorteada. E qual célula que foi sorteada? Foi igual cells, abre parêntese, células que está com um número sorteado, vírgula, ou seja, já sei que a linha vai ser células, que é o número que foi sorteado ali em cima, e a coluna, como nós estamos trabalhando com a primeira coluna da tabela, que é a coluna A,
vai ser número 1. Eu fecho parênteses, ok? Prontinho, tudo isso dentro do loop. Nesse giro eu já sorteei. E ele vai fazer isso 3 vezes. O problema é que eu posso ter valores repetidos, como eu falei, né? Pode acontecer de eu sortear o mesmo nome 2 vezes, isso é uma possibilidade. Então eu tenho que criar um if aqui antes de chegar em resultado, para poder verificar se esse valor que foi sorteado não é um valor que já saiu antes. Então o que eu faço? Eu escrevo if, ou seja, se cells, ou seja, a célula que eu vou especificar lá embaixo, abre parênteses, células, vírgula 1, note que é o mesmo código que está aqui embaixo, tá vendo? Ó? É o código que vai ser jogado para dentro da minha variável resultados. Foi igual a resultado, eu abro parênteses, 0, que é o primeiro que pode dar repetido, porque o seguinte pode repetir ele, ou, eu boto o, eu posso copiar e colar o mesmo código, tá? Ctrl C, Ctrl V, mudando só o index aqui, ó. Foi igual a 1, ou seja, se o resultado foi igual ao resultado inicial, que é o 0, ou o seguinte, que é 1, não preciso fazer o último, porque o último é o último que vai verificar, não vai ter nada depois dele. Então, eu boto then, eu quero que ele volte para sorteio. Go to sorteio. Ok? E fecho meu if. Perfeito. Opa, perfeito? É perfeito. Nesse momento, já temos sorteio e todos os dados preenchidos. O que falta agora? Mostrar para o usuário. Eu vou colocar naquelas labels que a gente começou lá no começo do vídeo. Que a gente criou lá no começo do vídeo. Vou abrir um espaço aqui depois do meu loop, tá? Depois do next i, depois do loop. E vou chamar aqui, ó, minha label. A primeira label, que é a LBL1. A gente criou, lembra que a gente numerou 1, 2 e 3? Ponto caption, que é a propriedade que exibe o nome, vamos dizer assim, da label, né? O texto da label. Caption foi igual a resultado 0. Eu faço a mesma coisa para as demais, mudando apenas o número entre parênteses aqui, que vai ser, o próximo vai ser 1, o próximo vai ser 2. Vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem. Prontinho, o meu código de sorteio já foi feito. O que nos resta agora? Nos resta testar. Vou rodar por aqui mesmo. A gente já viu todo o restante que tinha que ver nessa planilha. Certo? Eu tive que abrir e fechar a planilha aqui porque pode ocorrer um problema de memória suficiente, porque a gente estava editando código com muitas variantes, tá? Se isso ocorrer, basta fechar, abrir a planilha de novo e não vai dar mais o erro, tá? Isso só ocorre porque a gente estava mexendo no código. Beleza, estamos com todos os nomes aqui, até criou uma barrinha. Agora vamos clicar em sortear. Prontinho. Os vencedores foram Maria das Flores, João Ninguém e Elias Ribeiro. Olha só, eu ganhei alguma coisa. É isso aí, pessoal. Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu achei que ia ficar, mas a gente trabalhou 2 tipos de loop diferentes. Trabalhamos o randomize, o RND, fizemos sorteio, trabalhamos com array, vimos bastante coisa nesse vídeo. Então tem bastante material novo para a gente poder agora avançar para aulas realmente avançadas. E você começar também a fazer seus projetos práticos aí, para criar soluções que só você... soluções personalizadas para problemas que só você enfrenta no Excel, ok? Deixe sua sugestão aí para projetos futuros. Agora eu quero fazer projetos práticos com você, para a gente poder trabalhar para valer aí e fazer planilhas e macros cada vez mais bonitas, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não fez isso. Também não deixe de dar seu valeu demais. Qualquer valor nos ajuda bastante. Se quiser ajudar também, você pode mandar um pix ou só indicar para os amigos. Qualquer valor ajuda, mas indicação também ajuda. E é isso aí. Meu nome é Elias Ribeiro, vou ficando por aqui. Um grande abraço.